E cada um tem aquilo que merece, né, Brasil? O estádio estava bonito, cheio, mas o futebol do Atlético foi muito feio, mas foi mesmo. O que me chama a atenção é que quando joga na casa do adversário, o adversário sufoca. E o Atlético não fez isso ontem. Um empate que para muitos teve gosto de derrota. Acompanhe na reportagem da mãe do Diego, Gisele Ramos. Veja aí. Sem o Independência entregue à FIFA, o Galo foi acolhido pelos torcedores do interior. O Ipatingão virou um caldeirão com quase 16 mil pessoas. E bem diferente da empolgação nas arquibancadas, o futebol dentro de campo era morno, de poucas oportunidades. Mesmo com a volta de Tardelli, o ataque não funcionou. Ele tentou de cabeça, mas Luiz estava inspirado. Assim como Giovani, o substituto de Vitor se transformou em uma muralha. A zaga perdeu Hever depois dessa dividida. Ed Carlos entrou. No segundo tempo, as finalizações finalmente apareceram. Teve bola na trave do Tigre, teve cabeçada quase certeira de André e teve chance incrível perdida por Marion. Demorou, mas Leverkusen atendeu a torcida e colocou Guilherme. E como nos minutos finais nada de gols, o que restaram foram vaias. O gol não saiu, o nosso time trabalhou a bola bem, jogou bem, teve chances, mas infelizmente a bola não entrou. Agora vamos trabalhar aí para que ela entre no jogo contra o Fluminense. A gente insistiu demais, faltou o gol, faltou um pouco mais de tranquilidade, colocar a bola no chão. A gente que joga em casa, a gente sempre quer acelerar o jogo, né? Então, hoje se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, tivesse um gramado um pouquinho mais baixo, né? Que a gente sentiu muito por estar grande e pesado. Então, paciência, o Campeonato Brasileiro é assim. O gol que faltou ao Atlético interrompeu uma sequência de 3 vitórias consecutivas. E o empate dentro de casa também resultou em queda na tabela. O Galo agora é o 9º colocado, com 11 pontos. Oleviro, o que foi determinante para interromper essa sequência tão positiva do Atlético? Nós criamos as oportunidades e não finalizamos bem. Mas o Criciúma criou praticamente três oportunidades e também não finalizou com sucesso. Então, é fator determinante para o resultado. Entrega não, pô. Olha aqui. Criou oportunidades, eu sinceramente não vi tantas. Eu tenho tido uma paciência, é sensacional, né? Tenho apresentado aqui uma paciência com o Conceição. Mas, ô Conceição, se bem que ontem o time não esteve bem, e ele também não esteve bem. Mas o Emerson Conceição, é só isso. É só isso. Eu estou aqui, paciência, mas só isso, Conceição. Aí não dá, fica difícil, né? Tardelli ontem foi o melhor do Atlético em campo, na minha avaliação, né? Eu vi ali o Dátolo e o Tardelli, às vezes um tropeçando no outro e tal. Isso é de time mal posicionado em campo. Agora, eu vou começar hoje perguntando lá fora. O Léo Gomide já está pronto lá, Felipe? Deixa eu perguntar para o Léo Gomide, que vive o Atlético intensamente, diariamente. Aquilo que a gente discute aqui toda semana fica parecendo que a gente está malhando em ferro frio, falando a mesma coisa, fica repetitivo, fica chato. Mas num jogo em que o adversário, Gomide, não deu espaço, você via claramente que veio para segurar. Não seria um jogo para homem de articulação, ou seja, não é homem de velocidade, você não tem que insistir com o Marion. Por que o Levi demorou tanto para mexer no time? Por que o Atlético não furou essa retranca do Criciúma? Por que não venceu o jogo? Diga aí, Léo Gomide, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao pessoal do estúdio, ao pessoal de casa. Para mim, o Levi foi muito mal no jogo, Everton. A gente nem dá para dizer que ele mexeu no time, porque o Guilherme entrou com 42 minutos. Ou seja, em 3 minutos ele não vai resolver, ainda mais voltando aí de uma lesão, sem ritmo. Demorou muito para alterar a equipe do Atlético. Até coloquei um comentário nas redes sociais que o Atlético estava mal desde o início do primeiro tempo. E o Leverkusen não fez nenhuma mudança sequer na planificação tática da equipe, não tentou nenhuma alteração de posicionamento com os 11 jogadores que já estavam em campo e sequer com o jogador que estivesse no banco de reservas. A gente pega o exemplo, Everton, do jogo contra o Vitória. O Atlético tinha um jogo totalmente controlado e o Leverkusen utilizou as 3 alterações. No jogo contra o Criciúma, ele tirou o Hever para colocar o Ed Carlos por conta de uma lesão. Porque eu acho que se não fosse nem isso,
Eu acho que ele não teria mexido na equipe, porque mexer aos 42 não faz influência nenhuma. Eu acho que ele poderia muito bem ter tirado um dos volantes, Leandro Donizete ou Josué, para colocar o Carlos ou o Guilherme. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia, Everton. Faltou um pouco mais de querer o resultado positivo. Eu acho que foi um jogo muito pragmático, atitudes muito pragmáticas, sem ambição de conquistar os 3 pontos. O Criciúma estava totalmente retrancado, alguns contra-ataques só que dava sim, Everton, para você abrir mão de um jogador de marcação, seja o Donizete ou o Josué, para colocar o Guilherme. Muito bem, porque o empate foi, de fato, com sabor de derrota. Daqui a pouco eu volto para falar com você, Igor Júnior Brasil. O Levir ainda insiste em dizer que não conhece, precisa de tempo para conhecer esse time. É a primeira pergunta que eu quero te fazer. É pouco tempo, realmente, para ainda não sentir, para você não sentir o dedo do Levir Coupe? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que o Atlético vai jogar contra o Botafogo no Rio, contra a Catuense na Bahia, contra a seleção do Suriname, e na casa do adversário é um sufoco desgraçado para cima do Atlético, e o Atlético não sufoca o adversário? O que está faltando para esse time, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. Primeiro, o povo fica rindo aqui, porque eu não estou aguentando mais esse papo do Levi. Eu não conheço o time, não aguento essa xaropada mais. Dedo do Levi eu não quero conhecer também não, viu? Então, dedo do Levi longe. É o seguinte... o Levi paga um alto preço por não ter se atualizado quando chegou ao Brasil. Tá? Isso, para mim, é um absurdo. Assim que ele chegou ao Brasil, ele tinha que ter respirado o Campeonato Brasileiro, futebol, mesmo terminando logo no início de Brasil, de tudo regional, ele tinha que ter respirado. O Levi paga um preço caro por conta disso. Agora, essa conversa de não conheço o time do Atlético, eu estou de saco cheio disso. Não justifica. Você tem informação, dorme, se debruça vendo vídeo, fica sem dormir, mas tem que fazer isso, e tem mesmo, porque tem técnico que faz para respirar, para conhecer e saber. Ele dorme, ele vive. Aí toda vez que tem uma rodada, eu não conheço. E olha, para mim eu acredito que é o Levi, é ele que vai consertar, tem crédito, estou levando fé, dou todo o desconto possível, porque a quantidade de desfalques, quase 10, é significativo, jogadores importantes, mas isso não pode ser mais falado, é intolerável, é inconcebível. Ele já fez o time seguir adiante na raça. Mas cadê uma jogada ensaiada? Não tem tempo. Para, tem tempo sim. Tem que ter jogada ensaiada. Já era para ter visto o dedo tático dele mesmo. Não conseguimos ver. Demora demais a mexer. Mexe mal. Ontem aquilo que o Gomes falou, a verdade, não mexeu. O Marion, que eu defendo para danar, tinha que ter saído ontem. Se você não quisesse fazer não era jogo para ele, não tinha espaço. Não estava. Se você não quisesse fazer uma mudança mais ousada, era abrir mão dos volantes, que até não deram tão certo, fizesse algo mais pragmático. Tira, mas colocasse alguém do lançamento. Porque eu vou te passar números. O Emerson Conceição, porque pelo amor de Deus, ele gosta pelo amor de Deus, gente, tem que ter alguém melhor. Tem que existir, não é possível. Aquilo ali, pra mim, eu tô batendo cabeça na hora que eu olho o Emerson Conceição. 7 cruzamentos errados do homem. E ainda foi o cara que mais acertou passe. Mas eu toco pra você toca pra aqui, pra demais. Passe de meio, aí não dá. Efetivamente, mas o jogador é número, olhou lá, acertou passe, o Levi então não é possível. O Levi tem que mexer, tem que ser mais ousado. Não pode ficar aquela passividade. Não tem jeito. Não tem como. A raça já foi. Agora a gente precisa ver o dedo do treinador. Tá faltando, sabe? A parte tática. Tá faltando demais. Tá faltando esquema, tá faltando ali muita coisa. O que você acha que precisaria acontecer para você sentir o dedo do treinador? Eu não quero sentir. Não, eu falo do técnico, do dedo técnico, né? As pessoas são maldosas. O André fica gozando lá na hora que você faz essa pergunta para mim. O Tropa fica mostrando o dedo para mim. Isso é um picareta. Não, é porque eu não faço piada de duplo sentido. Eu sou uma pessoa séria. Eu não tenho a menor pretensão de fazer desse programa aqui um circo, né? A pergunta é séria. Agora eu vou dizer uma coisa. É muito fácil. Eu não posso fazer, eu não sou comentarista, sou apresentador, dou pitaco. Eu não posso aqui, quando o Levi acerta, chegar aqui, elogiar e dizer, não, esse é o verdadeiro. Aí quando erra, eu venho aqui e falo, não, isso não vale nada, não. Eu, desde a chegada, eu mantenho a minha opinião de que eu não considero o Levi como um bom técnico. Aí se o Atlético for campeão mundial com o Levi, eu sustento a minha opinião. Ele pode ser campeão. Só que, para mim, ele mexeu ontem aos 42 de forma fortuita, porque ele não soube ler o jogo. Ele não soube ler o jogo. Então é o seguinte, se você não tem
espaço para jogar, você tem que articular. E quem faz isso é o Guilherme. Como é que você mantém o Guilherme, que até há 3 semanas, há um mês, o cara era pedido na arquibancada aí pela torcida, porque você tem que aproveitar a boa fase do jogador. Quando o cara estava mal, a gente entendia do cara ficar no banco. Quando o cara está bem, o cara tem que jogar. E outra coisa, também a minha opinião, se o André fizer 118 gols no Brasileiro, bom para ele, mas eu vou continuar dizendo que eu prefiro o Carlos no lugar dele. Muda a estrutura do time também. Não fica jogando com um cara, com um Cone, entendeu? Achando que ele vai fazer o papel do Jô, porque não vai, ele não tem a mesma qualidade do Jô, ele não tem a mesma qualidade do Tardelli. Então, experimenta o Carlos, põe o menino, aposta. Porque empatar com os caras que não estão resolvendo, empata com o menino, pô. E vai fazendo o menino ganhar ritmo. Fala, Cadu. Falou bem, viu, Everton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, primeiro na parte dos volantes, que de fato não foram tão bem assim, eu continuo defendendo o Eduardo. Muitas vezes a gente fala aqui da presença do Pierre, bom na marcação, limitado no passe, e muita gente confunde isso como uma crítica forte ao jogador Pierre, e na realidade eu quero dar o destaque, dar a ênfase na qualidade do Eduardo, dar o valor a esse menino que tem o passe diferenciado, que é inteligente, que é um volante clássico. Então eu quero ver o Eduardo no time, ao lado do Leandro Donizete. Não é questão só do Pierre, mesmo o Josué para mim é bom jogador, mas eu acho que é momento de testar o Eduardo. Sobre o Guilherme... Só dar um parênteses, ele está com a delegação sub, né? Ontem não tinha jeito, especificamente... Não, eu estou falando ontem, né? filosoficamente. Filosoficamente, sem dúvida. Aí, especificamente sobre ontem, é porque eu só queria pegar o gancho porque falaram dos volantes. Especificamente sobre ontem, no caso do Guilherme, a torcida pediu desde o primeiro tempo. O Júnior estava lá e é prova disso. E a torcida sabe o que diz ali. A torcida queria o Guilherme em campo e era jogo para ele. Antes de machucar, ele vinha bem ali. Pelos desfalques que o Atlético tem, é inconcebível você não utilizar o Guilherme num jogo daquele, com tantos desfalques, precisando de um meio armador. Era jogo para o Guilherme. Sobre o André, mantenho com você a mesma opinião. E também no caso do Levir, desde que chegou, o termo que eu usei, a expressão que eu usei, foi: não seria a minha opção. Não estou nem entrando no mérito se é muito bom, se é muito ruim. Sim. Eu simplesmente escolheria outro treinador pelo momento, pelas características que o Atlético precisa. Isso vale para o Levir e isso vale no André, com a ênfase no caso do centroavante, que ele realmente não merece a aposta. É claro que ele pode jogar bem uma outra vez, pode fazer gols eventualmente, mas todo jogador tem um risco, ele pode dar certo ou não. E esse risco, no caso do André, para mim não é algo inteligente a ser feito, porque nos últimos tempos ele tem ido muito mal, então a chance de ele se recuperar não é tão grande assim, não dá para confiar. Então eu prefiro o Carlos, e mesmo se não der para jogar com o Carlos, adianta o Tardelli, coloca um time mais leve, com o Marion, com o Dátulo armando, quando o Luan voltar, coloca o Luan, o Guilherme, Dátulo e Marion, e com o Tardelli na frente. O Atlético tem muitas opções ali do meio para frente para utilizar o André. Dá para compor o time com mais técnica, com mais velocidade, com mais mobilidade. O André para demais o ataque, perde muita bola. É um Cone mesmo, igual você falou. Então, acho que dá para escalar melhor. Para mim, o Levi, um outro jogo foi bem, mas até aqui não tem convencido. E depois a gente pode relativizar algumas coisas, o tempo que ele está, mas no fim das contas, eu acho que até agora ele não entregou um grande trabalho. Agora, tem um detalhe, se você me perguntar, o Levi pode acertar durante essa parada? Acredito que sim. Desde que ele receba algumas peças de qualidade, porque também o Levi não vai fazer milagre, não é santo milagreiro para chegar aqui e transformar esse time num super time. Ele tem limitações de alguns jogadores, né? Então, aliás, Odmar, eu gostaria muito que você falasse, se fosse possível, mas eu estou vendo que não vai ser, porque eu preciso ouvir o Levi. Então tudo bem. Então vamos dar subsídio para você. Sim, né? claro. Você vai falar do Levi, mas antes ele vai falar, que aqui a gente abre espaço também para o cara se defender. Roda aí. Se o André tivesse feito um gol de cabeça, que foi um passe do Emerson, tá? Nós estaríamos aqui enaltecendo o jogador que está evoluindo. Então isso é uma situação que a gente tem que saber controlar, saber conviver com isso, ter humildade para reconhecer que dá para melhorar um pouco, mas ele tem jogado regularmente bem. E por isso nós vamos dar continuidade. O Tardelli me surpreendeu assim, positivamente. Eu não esperava que ele corresse tanto e a produtividade também foi... Claro, na última bola, que ele normalmente finaliza muito bem, ainda não está legal, mas ele esperava menos, até ele pedir a substituição.
mas é preferível que ele saia nesse momento do que mantê-lo até o final e correr o risco de uma contusão novamente. Não esperava que o Tardelli corresse tanto. Eu não entendi. Isso aqui não dá para entender. O atacante Diego Tardelli comentou também os elogios do técnico Levir Coupe. Aliás, ontem o Tardelli esteve muito bem no jogo. Foi realmente um Tardelli, ele respondeu bem quando ele falou que jogou com alegria. E realmente, só que aí Tardelli só olha para um lado e vê o que você vê, fica difícil. É um filme de terror. Outros jogadores comentaram o resultado também. Roda aí. É bom, né? Sempre receber elogios. Ainda mais eu que fiquei 3 jogos fora. Voltar bem, ainda sem tanto ritmo de jogo. Então fico feliz, a tendência é melhorar, né? A tendência é voltar a atuar bem contra o Fluminense, poder voltar a fazer gols, né? Então fico feliz com o elogio dele. 4, 5 bolas no segundo tempo ali para chegar só empurrar, mas o futebol é assim mesmo. Eles vieram ali com uma proposta para trás do meio ali, é difícil passar. A gente tem que caprichar mais um passe, tentamos, mas o empate aí vai valer a pena. Não aconteceu nada, aconteceu que a bola não entrou. Nós criamos pra caramba, nós jogamos, procuramos criar as oportunidades, infelizmente ela não entrou. A equipe dele se defendeu bastante, dificultou muito o nosso toque de bola, mas a equipe está de parabéns pela garra, pelo que criou. Infelizmente a bola não entrou. Cadê o Gomide? Põe o Gomide na tela aí. Fala, Gomide. O Everton, só aproveitando o gancho do que você comentou também no início do programa, falando que faltou mesmo um jogador de articulação de jogadas, o Atlético exagerou muito em bolas alçadas na área. E a gente sabe que a característica do André nunca foi o forte no cabeceio. Ou seja, até na estratégia de jogo, Everton, no que os jogadores estavam ali optando no momento, que eram muitos cruzamentos para a área, não é o forte do André. Se o Jô estivesse em campo, a gente até poderia ponderar, falar, não, o Jô tem uma boa estatura, jogador que faz alguns gols de cabeça, mas o André, o forte dele nunca foi o cabeceio. O Atlético até errou nesse ponto também, Everton. Exagerou em bolas aéreas que não deram nenhum resultado. O Gomide, você que acompanha os treinamentos diariamente, qual é o forte do André? Everton, ele sempre foi um jogador mais de finalização, mas ele é aquele jogador finalizador que a bola precisa vir ali 100% ele e o goleiro. Ele é um jogador que dá de muito contato, de ganhar a bola do adversário para fazer a finalização. Ele sempre foi um jogador de empurrar a bola para o gol só. Ele não é um jogador muito habilidoso também. Faz o pivô, etc. Mas não é aquele jogador de briga, de luta com o adversário como o Jô. Torcedor do Atlético precisa se ligar e entender que com esse time, sem contratar, sem se virar, sem trocar jogador, sem criatividade, esse time não vai brigar pelo título. O torcedor do Atlético não pode admitir que o campeão da América faça mais um ano dentro do Campeonato Brasileiro para metade de tabela. Não pode, não pode. Ah, mas tem uns problemas técnicos, tem o dinheiro do Bernard que está preso. Sei de tudo isso, entendo perfeitamente. Mas um pouco de criatividade é necessário num momento difícil como esse. Se fosse fácil, eu faria. Até o PC faria, né? Mas se fosse fácil... é nova essa do PC Faria, até né? O Oswaldo então, Faria, até o Oswaldo Faria, né? Saudoso Oswaldo Faria. Então é o seguinte... Até o Faria. Com dinheiro, cara, é fácil. Com dinheiro é fácil, né? Aniversário do Cadu ano passado, com uns 30 mil para fazer uma festa, eu faço. Eu quero ver fazer com 1.500. Entendeu? Então a torcida tem que cobrar. Senão vai ficar na meiuca da tabela de novo. E se não ganha a Recopa... Aí, meu amigo, é complicado. A torcida tem que cobrar. Dimara, eu gostaria de ouvi-la, Dimara, embora já tenhamos avançado 25 minutos. Boa tarde. Olha, eu acho que todo mundo já falou tudo em relação ao jogo. Eu não gostei de nada, acho que errou em tudo. Na questão dos volantes, a questão dos laterais. A gente não tem time que jogue sem armação. Essas alternativas que o Levi tem tido por ali não têm sido as melhores. Por mais que a gente tenha até elogiado algum posicionamento do Atlético nos últimos jogos, foram 3 seguidos de vitória. Acho que isso não pode ser esquecido, mas os desfalques são muitos, a qualidade técnica do Atlético caiu demais, não tem santo milagreiro, como o Everton falou. Eu continuo na minha posição, que acho que para este momento é o Levi, mas é preciso que a diretoria se movimente. Não adianta ficar, Michael Suel está aí, chegou, mas não é só ele que vai resolver essa situação, é preciso que se resolva. A gente está ouvindo muitas histórias, muito de bastidores, de despedida do Jô, de despedida do Tardelli, de despedida de Ronaldinho Gaúcho, que
vai fazer só essa excursão à China. Então, são reposições que são dificílimas de serem feitas. E acho que o Atlético tem que ter essa consciência. Ninguém vai aceitar mais o Atlético de 4, 5 anos atrás. Este acabou. A torcida não aceita mais. A qualificação do Atlético é de time que tem que disputar ponta do campeonato. E com isso que a gente está vendo aí, não vai. A gente fala assim, o Atlético demorou demais, o Levi demorou para ler o jogo, demorou para substituição. Será que ele via no banco essas alternativas para aquele jogo que ele estava obedecendo? O que o Leandro Donizete... É só o Levi que está fazendo a leitura errada do jogo? Quando o Leandro Donizete diz assim, olha a proposta dos caras. E ele queria que eles viessem aqui com qual proposta? Então, quer dizer, nem os jogadores em campo estão conseguindo fazer essa leitura. Quando a gente destaca assim, o Tardelli foi o melhor do jogo. Olha a diferença técnica do Tardelli para o restante. Então, quer dizer, são esses jogadores que conseguem fazer a diferença quando você está buscando pontas, você está buscando títulos, você está buscando outras histórias. Não adianta, meia boca não resolve. Ou traz gente para resolver, ou então o que a gente vai ver é o que a gente viu ontem. O momento do Atlético pede mais qualidade. Olha aqui. A Claro possui a melhor internet móvel do Brasil. Isso é comprovado pela Anatel. A Anatel faz questão de destacar isso. Com mais economia. E para ter sua internet, claro, você não precisa de linha fixa aí na sua casa, não. Você vai receber em casa esse mini modem aqui inteiramente grátis, ou chip para o seu tablet, tudo dentro do mesmo plano. E olha só, não tem surpresinha na sua conta, não, amigo. A mensalidade do seu plano é fixa e são várias opções de planos de acordo com o seu consumo. É só ligar o 4003-1970. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar, um atendente está lá para bater um papo com você, aí você vai pedir o seu mini modem, vai chegar o mini modem na sua casa inteiramente grátis, você vai pegar, vai plugar no computador, no seu notebook ou chip para o seu tablet, você vai navegar na mais rápida e melhor internet do Brasil, que é a Claro 3G Max. Se você deseja compartilhar a sua internet com até mais 2 pessoas, pagando uma única fatura, pode também, não tem dificuldade. Com o 3G Max, claro, você tem muito mais velocidade e não paga nada mais por isso. Então você está esperando o quê? Você vai instalar uma linha fixa aí na sua casa? É isso? Aí choveu lá no Gabão, você já perdeu sua internet? Não, não precisa disso. Vá de Claro 3G Max, com esse mini modem aqui, com o chip para o seu tablet, você vai navegar na mais rápida internet do Brasil, é claro. Você liga agora o 4003-1970, bate um papo com os atendentes lá e peça já sua Claro 3G Max, a melhor e mais rápida internet do Brasil. Palavra da Anatel. Olha aqui, aproveitando aqui a velocidade da minha Claro 3G Max, o Gilmar Fernandes está dizendo aqui o seguinte: o Levi deveria ter tirado o Emerson Conceição, colocado o Dátoro na esquerda e o Guilherme no meio. Ele está dizendo aqui, olha só, tirado o Emerson Conceição, colocado o Dátoro na esquerda e o Guilherme no meio. É isso. Mais ou menos isso. Olha aí, vitória para impor respeito. Vamos mudar daqui a pouco, o Brasil quer falar mais sobre o Atlético, daqui a pouco ele fala, porque o Cruzeiro venceu de virada o Internacional lá no sul do Brasil e continua líder. Acompanhe a reportagem. Os últimos 2 técnicos campeões brasileiros estavam em campo na noite fria de Caxias do Sul. O jogo valia 6 pontos. Inter e Cruzeiro tiveram um primeiro tempo equilibrado. Ataque de um lado, que se iniciou com esta saída errada de Dida, e de outro, com este chute de Otávio. Dagoberto bem que tentou abrir o placar, mas parou no goleiro colorado. Em lance individual, D'Alessandro arriscou de longe, mas não assustou o goleiro Fábio. Em seguida, o cruzamento do capitão do Inter foi direto para Fabrício, que de cabeça falhou na pontaria. Dali apareceu mais uma vez e levantou a torcida aos 26 minutos, quando soltou uma bomba que parou no travessão. O melhor ainda estava por vir. Dali chamou a responsabilidade. No fim, Diogo achou Wellington, que abriu o placar. Inter 1-0. A comemoração durou muito pouco. Em cobrança de escanteio após bate-rebate na área, Ricardo Goulart deixou tudo igual para a tristeza dos colorados. Infelizmente tomamos um gol ali, uma bola confusa, né? O Ricardo Goulart acreditou na bola que estava saindo e a bola com efeito acabou indo pro gol. No segundo tempo, o Cruzeiro levou perigo assim que a bola rolou. O Inter respondeu. O Wellington Paulista chutou forte, faltou a pontaria. Depois disso, o centroavante colorado pediu pênalti ao cair na área. O lance seguiu e Otávio obrigou o Fábio a trabalhar um pouquinho. Dida também fez o papel dele neste lance.
O jogo seguiu movimentado nos dois lados. A Abel resolveu mudar, tirou Otávio, que saiu vaiado, e colocou o Eduardo Sacha. Aí o Inter chegou 2 vezes com perigo. Primeiro com o Juan, depois com o D'Alessandro. De nada adiantou. Quem fez tudo certo foi o Everton Ribeiro, que passou para o William. O atacante marcou o segundo do Cruzeiro, 2-1. Nós igualamos o jogo, quando estávamos melhor, ele fez o 2-1. Aí é uma equipe madura, né? Uma equipe que veio para trás, esperou o momento para meter o facão. Eles fizeram o segundo gol no erro nosso. Aí o jogo acabou. Abel mudou de novo. Saíram Wellington e Valdívia. Entraram Jorge Henrique e Ailon. No Cruzeiro, Everton Ribeiro deu lugar ao ex-colorado Tinga. Nos minutos finais, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Marcelo Moreno, decretou a vitória do Cruzeiro por 3-1. Com a derrota, o Internacional perdeu a invencibilidade e ainda viu o Cruzeiro assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos praticamente 5 meses sem essa equipe perder. E tivemos muita humildade, muita grandeza quando vencemos. E temos que ter grandeza também quando perdemos. O Abel disse que o Cruzeiro, no momento certo, meteu o facão. E aí, Ramalho, boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço pessoal de casa. O Cruzeiro jogou muita bola ontem, principalmente, segundo tempo, né? Principalmente no segundo tempo, né? Mas não achei que foi mal também no primeiro, não. Para quem estava enfrentando o Internacional fora de casa, eu acho que foi bem também, não tanto quanto no segundo tempo. Agora, destaque para o William Farias, que a gente comentou semana passada, e a gente falou que precisa de ritmo para poder cobrar, tem que ter sequência, jogou muito melhor já ontem, em termos de posicionamento principalmente, aquela questão de tempo de bola, mesmo de posicionar, porque jogo é diferente de treino, né? O Goulart se acertou. E o que a gente percebe é o seguinte, por que na Libertadores da América não foi esse Cruzeiro? E aí vem aquela coisa que muita gente acha que é misticismo, né? Como a gente fala que peso de camisa conta e tudo. Libertadores é diferente. O Internacional, se você pegar o conjunto, é melhor que quase todos os times que o Cruzeiro enfrentou na Libertadores. O Cruzeiro ganhou e com propriedade dentro da casa do Inter. Mas o clima de Libertadores é diferente, a pegada é outra, a pressão é outra. E aí eu vou repetir o que eu disse no começo da temporada 2014. O Cruzeiro, eu estou falando isso sempre aqui, é o maior favorito para ganhar esse Campeonato Brasileiro, porque é time para isso. Cadu Doné. Também acho o Cruzeiro o maior favorito. O segundo tempo foi muito bom. E, mais uma vez, a gente fica com a pulga atrás da orelha nessa história William Dagoberto. É impressionante. Tem hora que um tá melhor, aí o outro entra. O William não vai tão bem quando começa jogando. Aí, quando vai no segundo tempo, ontem mudou o jogo completamente. Realmente fica nessa dúvida, né? O Dagoberto, às vezes, não tem repertório que tem o Marcelo para mexer. Né? Exatamente. O Everton Ribeiro melhorou ontem. Não diria que foi o Everton Ribeiro de 2013, mas já foi melhor do que nos jogos anteriores. Deu um passe espetacular no segundo tempo. E eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade ali para perceber o peso da vitória, em termos motivacionais, em termos de impor respeito no campeonato, a grandiosidade do resultado. Você chegar fora de casa e vencer um dos seus rivais principais na busca pelo título, um time que estava ali em todas as listas dos 4, 5 favoritos, fora de casa, de virada, do jeito que foi. Começou a rodada ali com os dois brigando. Então, o empate já estava bom. Você vencer o Inter fora de casa é aquele tipo de resultado que você vira, opa. Vencer bem, né? Até Vencer aqui bem. Foi o principal jogo do Cruzeiro, o resultado mais imponente, e o reflexo disso é que depois de ontem, depois de encerrados nossos trabalhos, tal, você chega e observa nas mesas redondas, no pessoal da imprensa nacional, é o tipo de jogo que faz com que essas pessoas que não olham tanto pro futebol de cá respeitem mais o Cruzeiro. Ontem ele era o favorito que todo de todos, mundo né? Foi babando o ovo danado, porque mesmo. é esse tipo de peso que esse jogo tem. Muito bem, e daqui a pouco o Júnior Brasil e Dimara vão falar, porque agora eu vou convidar vocês, aliás, para um aniversário. É isso mesmo, a Quick Lube do Posto Praia, preste atenção, a Quick Lube do Posto Praia está soprando velhinhas, está convidando você para conferir mais uma super promoção. Tá vendo essa taça aqui? Olha que linda, espetacular, hein? Muito cheia, Pai Eterno. Olha que o Pispira vai dar um talento aqui, vai mostrar, né? Olha que linda. Pois é, trocando o óleo sintético ou semissintético e o filtro de óleo, você ganha na hora essa linda taça Erdinger ou Erdinger.
que é original, como tudo na Quick Lube. É produto para colecionador e você tem que ter a sua aí, se você é um colecionador, como o Júnior Brasil. Então é ideal para torcer, tomando uma cerveja, um suco, assistindo aos Jogos do Brasil e do seu time do coração. Mostra de novo aqui, Pesquila. Dá um talento aqui, até aqui na parte de baixo dela, aqui, que ela é bonita, hein? E um detalhe. Vá direto à Quick Lube do Posto Praia, que fica na Rua do Registro, 1925, lá no bairro Colonial, em Contagem. Ou, se preferir, você vai agendar a troca pelo 3398-4532. 3398-4532. Vale lembrar que esta promoção é só para os 50 primeiros, porque além de colocar a mão nesta taça, você participa neste sábado de uma super festa com pipoca, algodão doce, balões e dá para levar até a molecada. Então você vai trocar o óleo no sábado, levar a criançada, porque tem festa lá na Quick Lube. É verdade. Quick Lube, olha, qualquer oferta da Grande BH, a gente cobra, hein? Lá você não paga mais e nem um pouco mais. É promoção exclusiva para a Quick Lube do Posto Praia. Então parabéns aí aos profissionais da Quick Lube do Posto Praia por mais um ano de vida e pelos excepcionais serviços prestados aos nossos telespectadores aqui dos Donos da Bola. Vou repetir o telefone para você ligar lá no Posto Praia. Atenção, meninada, hein? Tem festa sábado lá. 3398-4532. 3398-4532. Você vai ligar, vai trocar o óleo, vai agendar, vai levar a taça e tem festa lá para a meninada também. Quick Lube, a troca de óleo feita para você, ok? Obrigado ao pessoal da Quick Lube aí. Olha aqui, tá chegando como é que é? Pera um pouquinho. Ah, então Cruzeiro? Então peraí, então eu quero ouvir agora você, porque eu vou te contar um negócio. Aquela trivela do Everton Ribeiro, ele foi excepcional. No segundo tempo, o Cruzeiro rendeu mais. A caneta do Ricardo Goulart. Mas você acha que... o efeito da bola no gol. Cabeçada de trivela, né? Nunca vi isso, cabeçada de trivela. Agora, Brasil, ontem eu ouvi do pós-jogo das rádios lá do Sul, unanimidade. Eles olhavam para o banco do Cruzeiro. E por vezes, Júlio Batista, Dagoberto, Borges. E eles gostam do próprio Léo. O Tinga é o quinto reserva nesse time. Que ontem foi titular, mas é que eles destacaram isso. Se o Dedé estivesse em campo, o Léo, que foi muito bem ontem, estaria no banco. Então eles destacando o elenco, o time que joga e o banco. Ou seja, tá na cara, se você quer ser campeão brasileiro, você tem que ter um elenco qualificado. Essa é a fórmula. E a gente tem que lembrar, Everton, não tinha o Alisson e não tinha o Lucas Silva, os dois também na seleção sub-21, então tem esse detalhe. Você com jogadores, inclusive tem muitos torcedores que pedem o Alisson, o Lucas, é titular. Não tinha o Mike. Não tinha o Nilton, não tinha o Marlon. Não tinha o Nilton, então muitas alternativas. Agora aí que passa essa conquista do título, o Cruzeiro como um dos grandes postulantes, é isso aí. Essa situação do Nilton, não é caixa, claro, tudo bem, mas é um ótimo reforço para o time que quer realmente lutar pelo Campeonato Brasileiro. Por esse aspecto é muito bom. E de repente, depois do final do ano, nada impede que voltem negócios e nada também impede depois da Copa algum outro negócio e o Cruzeiro articulando reposições. O interessante de tudo é essa pulga que o Cadu falou do William, mas o William entrando com o decorrer do jogo, ele tem um rendimento e uma capacidade de mudar aquilo que às vezes está um pouco difícil, muito grande. E passa também em que aspecto isso? O Cruzeiro fazer o esforço para que o William fique. É caro, é difícil, é complicado, mas vale sim. O William está mostrando a importância dele. Né? Que até que o Cruzeiro vai tentar, não gasta tanto, às vezes é bom para todo mundo. Esse é o caminho. O pessoal lá do Sul destacou muito a parte do elenco, até porque a gente tem que falar isso, o Internacional tinha muitos desfalques. Também. Tava sem o Arangues, que é o segundo volante titular, aquele cara que chega para ajudar, tá na Copa do Mundo. O trio de meias titular do Internacional, hoje tem o Alex de um lado, o Alan Patrick do outro e o D'Alessandro no meio, e dessa vez só o D'Alessandro estava em campo. Alan Patrick e Alex não estavam. O centroavante titular não é o Wellington Paulista. Então ontem o time estava com muitos desfalques. E mais uma coisa que até a Timara também pode falar. Está mais do que provado. O time sem o JB foi outro, se tornou outro. Um rendimento, ele ganhou comunicação, ganhou velocidade. O JB parava mesmo. E o Ricardo Goulart, mais uma vez, mostrando exatamente aquilo que a gente vem dizendo aqui, da importância dele para esse time. Dimar Oliveira, discorra sobre o Cruzeiro aí. A galera do Sul, a galera ninguém falando aqui que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro, campeão mundial. Não, nós estamos falando aqui de um time que é postulante, é muito favorito.
é muito favorito, vai brigar na cabeça, sim, é isso que nós estamos falando aqui. A galera do Sul e a galera do Brasil acabou falando ontem de o Cruzeiro, que é o que a gente fala o tempo inteiro, que é o de reposição de banco, a reposição de peças. É claro que o Cruzeiro deixou uma imagem ruim em termos de Libertadores, a gente está falando em termos de mídia nacional, né? Aquilo que todo mundo fala, nossa, mas não tem isso, como é que não consegue lidar com isso, como é que foi mal na Libertadores? E aí o Cruzeiro conseguiu ontem, diante de um adversário que realmente impõe o jogo, desfalcado, está todo mundo em alguma hora. E naquele momento o Cruzeiro se impôs em campo. Isso que é importante. Quando a gente vê a entrevista do Abel, a gente vê o tanto que o Abel ficou perdido. Ele tentou dar uma situação nova de jogo para o Internacional no intervalo, mas não conseguiu, porque ele não tinha essa reposição. E o Cruzeiro voltou perfeito na segunda etapa. Aquela leitura de jogo que a gente cobrava do Marcelo e vinha cobrando, sim, sistematicamente em termos de Libertadores, daquela história toda que ele inventou, as invenções todas que ele arrumou em termos de Libertadores, ele conseguiu ontem, na segunda etapa, mudar toda uma história simplesmente com a entrada do Willian, com a movimentação do Willian, com a história do Willian. E para aquela galera que fica questionando, o Willian tá chateado, porque ninguém resolve, porque não sei o quê. O Willian tá chateado, entrou e fez aquilo tudo, ele está confiante no grupo que ele tá, no time que ele tá, a diretoria deve estar conversando com ele, explicando que vai ser resolvido tudo. Isso é normal, as renovações, as situações acontecem. O Willian mostrou que está muito bem. Olha, o Inter estava desfalcado, pois não, Ramalho, né? Obrigado, você foi me atrapalhado. Só vou frisar isso, porque parece que o Cruzeiro venceu um time desfalcado internacional, mas claro, o Cruzeiro também tinha desfalques. Também tinha 4 desfalques, 3 no mínimo, titularíssimos, né? Olha que está chegando, minha gente, a torcida brasileira já está preparada e, claro, com a música que o Itaú criou para torcedores brasileiros, aliás, a mais bonita criada até agora, né? Criou para torcedores brasileiros incentivarem a seleção, já está na ponta da língua. Vamos ver aí, mais uma vez esse clipe, e tem mineira na parada aí, veja aí. Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil. Mostra a tua força, Brasil, e faz da nação sua bandeira, que a paixão da massa inteira vai junto com você, Brasil. Tá aí, ó, é ou não é a mais bonita feita até agora? É claro que é. Cada vez que eu vejo o clipe dessa música do Itaú, cantada pela Fernanda Takai, que é mineira de coração, e pelo Paulo Miklos, eu me apaixono mais ainda. O Brasil será campeão, e se você também quer ficar ainda mais junto da nossa seleção, que aliás chegou na Granja Comari hoje, é só mandar um SMS para 30120. 30120 com a palavra Itaú para receber a música completa, totalmente grátis. Está escrito aí na tela. O Itaú sabe que a torcida muda o jogo igual a nossa não tem. Vamos mostrar aí para o mundo como é que se faz. Amanhã a gente mostra mais essa música aí, mas você pode também baixar no seu telefone. Um rápido intervalo, daqui a pouco tem novidade no Galo, hein? E não é das melhores, mas tem uma outra que é boa. Tem uma boa e uma ruim daqui a pouco.